Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso. Saudações. Bem-vindos a mais um videocast. Ao vivo sempre estamos, e agora é com vocês. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Hoje nós vamos receber um amigo meu, o doutor Ricardo Calazans, engenheiro de segurança do trabalho e professor mestre da Unip. Calazans, muito bem-vindo e muito obrigado por receber e aceitar o convite feito por nós. Muito obrigado, doutor Benetton. É um prazer estar aqui e uma grande satisfação poder participar desse canal, né, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, né, e poder, com isso, multiplicar, né, os conhecimentos prevencionistas, né? O Brasil precisa muito disso. É isso aí. Eu vou explorar você na sua expertise sobre segurança do trabalho, e eu gostaria que você falasse um pouco, até abordando um pouco o histórico da coisa, de como é que anda no Brasil a cultura nas empresas sobre prevenção na segurança do trabalho. Perfeito, uma ótima pergunta, que realmente o nosso grande desafio é realmente ter uma cultura instalada dentro das empresas, né? Então, o que a gente chama real cultura prevencionista. A gente vê que muitas empresas, né, ao longo dessas 2 últimas décadas, ou podemos falar até das 3 últimas décadas, se preocuparam mais com a questão do cumprimento dos aspectos legais para a questão de fiscalização. E a gente sabe que a fiscalização sempre foi deficiente pela questão do número de auditores fiscais em relação ao número de empresas, né? Então, isso era impossível fiscalizar todas as empresas. Com isso, né, as empresas passaram, então, a cumprir
alguma norma regulamentadora quando era exigido em alguma situação específica, e não desenvolviam a real cultura, né, que a gente espera, que até o engenheiro Flecha, quando criou o seu controle total de perdas, né, também colocava isso, né? Inicialmente, a gente deve implantar a cultura de segurança do trabalho. Por quê? A gente sabe que não é a empresa que faz a segurança do trabalho, né? A empresa é uma das partes, né, que é a parte do empregador, mas o trabalhador também tem que fazer a sua parte, né? E o governo seria o terceiro pilar. Então, se a gente tem uma deficiência em uma das partes que não cumpre corretamente seu papel, isso vai repercutindo nas demais. Se o governo não consegue fiscalizar corretamente, a empresa acaba não cumprindo o que deveria e o trabalhador acaba não seguindo exatamente o que se espera. A gente sabe que o SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, tem um papel importante, né, comemoramos 50 anos de SESMIT no Brasil, foi o primeiro serviço de engenharia de segurança no seio da empresa e o terceiro serviço de medicina do trabalho dentro da empresa, isso no âmbito mundial. Então, é um formato, né, próprio do Brasil, né, que trouxe os profissionais que compõem o SESMIT dentro de um quadro de dimensionamento, né, que as empresas devem cumprir. Porém, nessa questão, né, a gente vê que isso abrange uma porcentagem muito pequena, né, uns 5%, 6% das empresas no Brasil, pelo grau de risco atribuído à sua atividade e pelo número de trabalhadores, né. O resultado é que mais de 90% das empresas no Brasil não possuem SESMIT, com isso não possuem um profissional de segurança do trabalho dentro da empresa para trazer os conhecimentos e buscar desenvolver, né, essa cultura prevencionista. O que sobrou de opção, né, que a gente enxerga que seria uma solução, era a presença da CIPA, né? Então, a empresa não tem SESMIT, mas ela deve compor uma CIPA, né? Isso já abrange um número maior de empresas, né? E a CIPA, ela teve um momento histórico que ela realmente foi efetiva, né? Então, mais ou menos aí, na sua segunda parte, né? No início também era mais para cumprir protocolo, e depois a CIPA começou a entender que tinha um papel importantíssimo, que é um canal de comunicação para levar problemas lá do chão de fábrica para a alta administração, e com isso, se o administrador consegue ter a visão de problemas que estão ocorrendo na linha de produção, colocando em risco a saúde ou a segurança do trabalhador, começa a compreender a importância de se investir nas melhorias das condições de trabalho. Como a CIPA... Comissão, né? Sim. CIPA é Comissão Interna de Prevenção, não é isso? Isso, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Isso. Então, a CIPA, ela tem esse papel de trazer o trabalhador, porque ela é formada por 50% são indicados pelo empregador e 50% eleito pelos trabalhadores, que deveriam eleger o representante dos setores mais críticos, que têm mais problemas, mas, infelizmente, né, nos tempos atuais, o cipeiro que representa o trabalhador, geralmente ele está mais preocupado com a questão da estabilidade do trabalho. Quando você pergunta sobre CIPA, as pessoas rapidamente, eu sei, a gente tem estabilidade no trabalho, né, estabilidade de 1 ano durante a sua gestão, mais 1 ano após. E acham que podem fazer qualquer coisa, até eu explico, né? Você tem estabilidade, mas pode ser demitido por justa causa, se você der um motivo para isso, né? Então, ele tem que ter uma postura profissional dentro da empresa. Mas, infelizmente, a CIPA ela perdeu esse papel na grande maioria das empresas de trazer essas informações para a alta administração. E se o administrador não tem o conhecimento de uma situação real da linha de produção, porque essa é uma questão importante, quando a gente trata de uma cultura prevencionista, a gente tem que entender, né, as atividades executadas pelo trabalhador, é onde a coisa acontece, né? Então, cada posto de trabalho oferece um determinado risco, e esse trabalho é da gente entender, né, desde riscos no processo, né, como também riscos na área administrativa, que conhecemos também, né, que são riscos ergonômicos, riscos, né, de problemas psicossociais,
riscos de, por exemplo, manutenção de ar-condicionado, né, que podem causar doenças graves pulmonares, e assim por diante. Então, a cultura, ela se mostra presente em poucas empresas, pela experiência, né, que temos de fazer consultorias e perícias em diversas empresas grandes, médias, pequenas. A gente vê que a cultura prevencionista, ela só existe, né, quando a empresa toda entende essa importância e participa nisso. Então, a gente teve o exemplo da pandemia ou uma crise econômica. Um dos primeiros setores que a empresa que não tem cultura prevencionista corta recursos é na segurança do trabalho. Vamos cortar os treinamentos, vamos comprar EPIs mais em conta, e acaba se investindo menos na segurança, porque acha que é uma coisa que não tem tanta importância, não tem essa cultura como deveria ser, né? Então, esse que é o nosso desafio. Até na nossa formação dos profissionais na área da segurança do trabalho, eu sempre reforço isso, a importância de todos eles multiplicarem, né, esses conhecimentos, levando tanto para o chão de fábrica, que a gente diz, que é a área de produção, quanto para a alta administração, a importância que cada um tenha responsabilidade na participação da segurança do trabalho na empresa. Eu não posso esperar que eu tenha um técnico vigiando cada operador de máquina na linha de produção. Isso é inviável, né? E não é esse papel de policiar. Eu sempre falo, o princípio que a gente tem como binômio básico da segurança do trabalho é o direito do saber e o dever de informar. Todo trabalhador tem o direito de saber os riscos que ele está exposto, e todo empregador tem o dever de informá-lo. Com isso, se você leva a informação para as pessoas, você permite que elas se conscientizem da importância dos procedimentos de segurança, né? Então, a ideia é exatamente essa, a gente conseguir que as pessoas se conscientizem. Eu tenho que cuidar de mim porque a minha saúde é importante. Eu que vou sofrer um acidente, que vou ficar doente, né? E daí ter essa troca no ambiente de trabalho, que eventualmente eu vejo o meu colega que levantou um óculos de produção para fazer, um óculos de proteção para fazer algum ajuste ou uma leitura, e voltou no processo e esqueceu de abaixar, e eu vejo isso, eu chamo atenção e ele vai me agradecer, e não reclamar, como muitas vezes a gente já viu isso, poxa, cuida da sua vida, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Então, vou fazer um comentário sobre isso tudo que você falou, na perspectiva mais psicológica, psiquiátrica, porque são dois temas, a segurança versus insegurança. E o outro tema que bate junto é o individualismo e o espírito de cooperação. Perfeito. A segurança do trabalho, ela existe porque não é possível viver com insegurança. Isso aí para qualquer momento da vida. Ninguém quer viver com insegurança. Nós queremos porta trancada, queremos que os horários se cumpram, queremos cumprimentar sempre as pessoas que a gente conhece, queremos fazer o mesmo trajeto ida e volta. Isso nos dá segurança, tá? Então, assim, é importante que haja segurança na vida, e aí no trabalho, evidentemente, pensando imediatamente o antônimo disso, que seria o acidente do trabalho, que pode causar seríssimos prejuízos. Mas a questão aí, antes de pensar no acidente do trabalho, pensar na insegurança geral, que seria a insegurança do emprego, a insegurança da estabilidade emocional no ambiente do trabalho. Isso aí também é insegurança. Então, quando se pensa em segurança do trabalho, tem que pensar também nessas nuances intangíveis que fazem um mal danado se elas não estão lá. A ausência dessas coisas, da segurança emocional, causa um mal danado e corrói a pessoa. É assim, eu vejo muitos pacientes que começam a ter, isso antes da pandemia já ocorria e agora aumentou. Começam a ter uma fobia específica, que chama, o termo técnico é fobia específica. A quê? Aquele local de trabalho. Aquele local. Pode ser que, pedindo uma transferência, a pessoa consiga ir trabalhar melhor, com menos tensões.
mas ali ficou um lugar assim marcado para nem passar perto. Então os relatos são assim: eu tive que ir lá hoje pegar um documento, que eu estou afastado, essas coisas. Cheguei na porta, passei mal, desmaiei e voltei para casa, não peguei o documento. Não consegue entrar. Não consegue entrar no local do trabalho onde houve alguma coisa. E aí, essa alguma coisa, se você olhar com lupa, foi alguma coisa que conteve também algum tipo de insegurança. Ou foi um assédio, ou foi um distrato moral, ou foi um próprio acidente. Eu tive um paciente uma vez que eu tive que afastá-lo meses, porque ele era um pedreiro, um construtor de edificações, e ele estava trabalhando aqui em São Paulo no monotrilho que passava pelo Brooklyn. E houve um acidente lá que foi terrível, que caiu um pedaço de concreto. Uma viga. Uma viga de concreto, caiu ali, ó, batum. E esmagou. 30 metros de altura. Exatamente. Uma pessoa. E essa pessoa que foi esmagada era amiga dessa pessoa que eu tratei, e essa pessoa que eu tratei estava a 1 metro de distância da pessoa que levou o golpe da viga. A viga passou aqui assim nele, entendeu? Então ele viu o amigo desaparecer. Não dá para ficar bom em 1 ano. Ele ficou afastado. Exatamente. Agora, olha, foi acidente. Agora, pertence ao tema da segurança. Nós sabemos, e você... Exatamente. Que os acidentes, eles são a maioria preveníveis, né? Dá para prevenir para que não ocorra, que o acidente é sempre uma distração de algo, né? Tirando um raio, né, que cai assim, de uma forma... Aspectos então, da natureza. Só para completar meu comentário paralelo, a insegurança emocional, ela corrói tanto quanto a insegurança de escorregar e quebrar a perna ou cair de um andaime por falta de cinto. São coisas que machucam do mesmo jeito, e com o agravante de que a ferida emocional ela é surda, ela é quietinha, ela é muda. Quando ela se manifesta, aí a depressão já tomou conta e aí vai. Entendeu? Quando a pessoa quer o tornozelo, é aquele auê, aquela emergência, aquela urgência. Quando a pessoa está sofrendo emocionalmente, ela vai acumulando. Então, a questão da segurança emocional também tem que ser pensada no grande campo da segurança do trabalho. Era só para fazer um comentário complementar. Por favor, continue. Nossa, ótima colocação, doutor Peneton. Esse caso que foi comentado, eu, inclusive, fiz uma palestra para os colegas da área do direito, né? Exatamente mostrando onde houve a falha, né? Então, uma falha de um procedimento, né, da empresa que estava construindo, e essa viga veio abaixo de 30 metros de altura, né, e realmente atingiu esse trabalhador, sem chance alguma, né? E essa questão é muito comum, né, como você colocou, e quem estava próximo, e quem vivenciou aquela situação. Eu coloco muito isso para os meus alunos da Engenharia de Segurança do Trabalho, né, e também os tecnólogos de segurança do trabalho, que a gente não pode esquecer que o ser humano não é máquina, a gente não acorda todo dia de bem com a vida, a gente não acorda todo dia disposto. Eventualmente você até acordou disposto, estava indo para o trabalho e viu um acidente de trânsito, alguma coisa que te chocou e você ficou com isso na cabeça, de perturbando, você entra para o trabalho e vamos supor que esse funcionário é um operador de uma grua, de uma ponte rolante, fazendo movimentação de cargas, Exato. E ele está com a cabeça naquela questão, né? Ou a outra situação que a gente já acompanhou muito isso também, uma insegurança no emprego devido a uma crise econômica. Ontem o meu colega foi mandado embora, será que hoje vai ser eu? Né? Nosso chefe está entrando no setor. E isso tira o foco do que está sendo feito para essa questão. E acontece a situação do incidente que gera o acidente, né, causando as lesões. Então, esse controle emocional é um desafio, né?
exatamente, talvez até com a sua vivência clínica, né, você tenha observado muito isso. A gente tem até historicamente no Brasil, antes dos acidentes lá em Mariana e Brumadinho, o maior acidente do trabalho foi na obra da Gameleira, em Belo Horizonte, né, uma obra projetada por Niemeyer, e centenas de trabalhadores que estavam lá saíram feridos, muitos mortos, e muitos trabalhadores que estavam presentes e vivenciaram aquele acidente estão com perturbações emocionais até hoje, sem condições de trabalho, né? Então, essa situação de você vivenciar ou com você ou com uma pessoa perto de você entra naquele rol, naquele espectro do estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático é uma coisa muito chata e muito séria, porque metade das pessoas que vivenciam um estresse traumático vão viver depois um estresse pós-traumático, que é, então, a revivificação, o flashback, imaginar-se de novo no local do acidente, coisas assim, e fica um pesadelo durante o dia. E metade não cura. Metade não cura. Metade tem que ser afastado permanentemente. Então, isso aí os acidentes de trabalho desse naipe aí, de cair uma viga, de derrubar entrar um monte de lama num ambiente, entendeu? Uma explosão, coisa desse naipe, é igual à guerra. É igual à guerra. É igual Exatamente. É igualzinho entrar numa batalha. Você sabe que no Rio de Janeiro, há uma questão de 10 anos passados, foi feita uma pesquisa com a população do Rio de Janeiro em relação à violência urbana, tiroteios e tal, né? E eles constataram que uma parte significativa da população, uma boa parte, estava tendo vivências deste naipe, vivências de como se estivesse num campo de batalha a cada dia. Porque, de fato, estavam. Era tiroteio. Uma guerra civil. Isso. Uma guerra, entendeu? Então, assim, essa situação de insegurança, que escapa até mesmo do âmbito do trabalho, faz um mal emocional incalculável. Incalculável. Eu recebo muita gente que, assim, viu um assalto, está no farol, 2 carros adiante, parou a moto, deu uma cotovelada, quebrou o vidro, enfiou a mão, tirou a bolsa e voou de moto. A pessoa 2 carros atrás vai ser meu paciente amanhã, porque ele viu hoje esse assalto, esse roubo, né? Assalto. Essa pessoa tem chance de desenvolver estresse pós-traumático. Não foi com ela, mas foi quase com ela. Entendeu? Porque exatamente. Pô, se eu tivesse avançado 2 carros no farol, porque o cara foi lá na ponta, né, para poder fugir. Então, se o farol fechasse ou abrisse um pouquinho diferente, era eu o primeirão da fila, era eu a ser assaltado. Então, isso não escapa da fantasia. E as pessoas pegam para si todo um medo que não foi exatamente com ela, mas que foi quase com ela. Então, é assim, o mal da insegurança, o mal se espalha, pega as vizinhanças também. É uma questão de saúde pública mesmo. A insegurança, não só de policiamento, falando do trabalho também, agora é saúde pública também. Porque uma pessoa com uma sequela emocional de acidente de trabalho, ela pode levar o mau humor para dentro da família. Isso ocorre com assédio moral. Isso ocorre com assédio moral. A pessoa, tem gente que, depois de 1 ano de estar assediado, é abandonado pelo cônjuge, porque fica insuportável. Entendeu? Então, assim, é uma questão danada essa aí, viu? Você está tocando numa ferida enorme. É muito grande. E, inclusive, um aspecto muito importante que, na sua vivência clínica, você deve ter comprovado isso, a nossa questão durante a pandemia, com isolamento das pessoas e as pessoas que eram obrigadas a ir trabalhar por sua atividade ser uma atividade essencial, não poder parar. E ela ia trabalhar com aquela insegurança presente, né? Então, o que isso não impacta, já para começar, no seu sistema imunológico? Se você vive num estresse, né, com esse nível de estresse o dia inteiro e a noite inteira,
né? Então, isso depois leva para casa, desestrutura uma família, sem dúvida nenhuma, como você colocou, né? As influências, eu até coloco essa importância, eu tento levar isso também para a visão do engenheiro, que quando a gente está cuidando para evitar um acidente, tem que entender que uma pessoa que adoece ou é acidentado, ela vai ter o sofrimento humano, vai sentir a dor, né? A gente sabe, é ela que sofreu o acidente ou que está com a doença, mas ela leva isso para casa. Alguém da sua família vai deixar de trabalhar para cuidar dele e dar um apoio, acompanhá-lo no médico, acompanhá-lo na fisioterapia, e você começa a aumentar, né, a dimensão das consequências causadas por aquele acidente, que muitas vezes a empresa não faz ideia, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? A gente conseguir esclarecer que a gente tem, né, como se fosse uma cebola, a gente tem vários níveis, né, de influências, de contatos, e uma coisa que você colocou sobre, né, quando a gente iniciou falando sobre a cultura prevencionista, quando a gente faz um trabalho bem feito na empresa, o trabalhador leva esse conhecimento para a sua família, para a sua comunidade, e mudam posturas em casa também, porque a gente também adoece em casa, a gente também sofre acidente em casa, né? Então, isso é muito interessante, é uma contribuição para a sociedade. E considerando que o Brasil é um país que a gente sempre está lá em torno do 4º lugar, 5º lugar no mundo, com o maior número de acidentes, gastando 4% do PIB com a questão de acidente de trabalho, não pode falar que não afeta a sociedade. Lógico que isso afeta a todos nós, né? Então, a gente não pode cobrir os olhos, né? E isso, você chegou a comentar, né, essa gestão emocional. Um dos grandes desafios, né, que a gente tem hoje é o contato do engenheiro com o médico do trabalho. Uma vez que muitas empresas acabam terceirizando o serviço de medicina do trabalho, e o médico nunca frequentou aquela empresa para conhecer o ambiente de trabalho e conversar, né, no aspecto técnico. E essa troca é muito importante, né, porque pode trazer informações tanto para o médico colocar no seu programa de controle de saúde ocupacional, quanto para o engenheiro ou para o técnico de segurança ter ideias de como ele pode fazer um controle melhor na sua gestão de riscos, né, ocupacionais. Então, agora, você sabe que tem uma questão bem básica aí nisso tudo, porque o que impede que coisas tão lógicas não ocorram? O que impede que seja um hábito do médico do trabalho visitar periodicamente a empresa para a qual ele está contratado terceirizadamente? O que impede um diretor de ter sensibilidade em relação ao sofrimento do operário lá no chão de fábrica? Então, existe uma contracultura, vamos dizer assim, só para fazer trocadilho, já que a gente quer implantar uma cultura de segurança, de individualismo mesmo, eu não estou nem aí com o outro. Entendeu? Assim, o outro que se dane, eu não estou preocupado, estou preocupado com o meu. Aquela coisa do cipeiro lá que quer garantir o salário. Ele não Exatamente. Esse pensamento sistêmico, infelizmente, embora ele tenha toda uma lógica própria, imbatível, ele não é aplicado porque as pessoas têm uma barreira emocional muito grande de estarem prisioneiras do próprio individualismo. Então, nós estamos numa cultura de individualismo que está nos corroendo, não está mais comendo pela borda, já chegou no centro já, nós já estamos começando a fazer uma desestruturação social por excesso de individualismo, entendeu? Assim, criminalidade, muito droga. Bem colocado. Então, assim, a mentalidade para que se implante uma cultura prevencionista, ela tem que combater essa contracultura individualista que não dá importância ao outro. Então, na hora que eu estou preventivamente, estou pensando no coletivo. Eu sou uma das pessoas do coletivo, e não só eu comigo mesmo, né? Então, essa é uma questão cultural mesmo que precisa ser vista para não desperdiçar cartucho em tentativas que acabam não dando certo de implantação. É necessário mexer neste grau da ferida com as pessoas.
O grau de consciência do informar e obter a informação e passar a informação, essa consciência mais técnica de que esta máquina faz isso, então toma cuidado com aquilo, e eu passo essa informação para o aprendiz, precisa ser uma informação mais sistêmica, e talvez até mesmo dessa coisa, da base de como é que se pensa, como é que se pensa o mundo, como é que se pensa os relacionamentos. Porque senão a gente vai ficar comportado como máquina mesmo. E nós já estamos no bom caminho já, viu? Estamos no bom caminho para todo mundo virar máquina já. Exatamente. Inclusive, eu sempre comento, o filme do Charles Chaplin, de tempos modernos, ele é atual até os dias de hoje, né? Mostrando o trabalhador como mais um componente da máquina. Você só é uma engrenagem do processo, né? E essa visão que você colocou do individualismo é um grande desafio. Porque a postura do trabalhador, quando a gente tem isso na empresa, eu quero garantir o meu, eu já fiz muitos laudos, né? Então eu fiz inspeções para fazer a questão do laudo de insalubridade e periculosidade. E nas mais diversas atividades, inclusive atividades públicas, né, em setores onde você tem funcionários, né, concursados, né, que ficaram 3 anos estudando, tem nível superior, tem um nível cultural. E daí, quando a gente mostra a condição de trabalho, fala, olha, isso é insalubre por esta causa, mas se a gente fizer isso, a gente resolve o problema. E o comentário é assim, não, doutor, deixa do jeito que está, eu só quero o adicional. Ou seja, a mentalidade que você está vendendo a sua saúde, você está na vantagem, porque está ganhando um adicional, só vai ter essa compreensão quando chegar lá na frente e você tiver com seu problema de saúde e ver que a saúde não tem preço, né? Então, a pessoa não dá conta nem dela mesma, né? Ela mesma também é desprezível, né? Não é só desprezível, eu também sou autodesprezível, né? Ela se sabota. Ela se sabota, né? Ela se desvaloriza, né? Então, essa é uma cultura... Porque o individualismo, ele não tem sustentação biológica, não tem sustentação em nenhum plano de pensamento. Então, é uma ideia para levar para falência mesmo, entendeu? Então, assim, é uma prática para falir, para entrar em falência do sistema. E é o que está rolando um pouco agora, né? A gente vê isso de uma forma geral na sociedade, pelo mundo afora, né? Que pequenos grupos estão vendo sempre o seu interesse, a sua vantagem, e não conseguem enxergar que todos fazemos parte desse conjunto, né? E se você tira vantagem de um lado, o prejuízo vai chegar. Talvez a conta não chegue de imediato para você, mas lá para frente alguém vai pagar o pato. Né? Isso no trabalho é a mesma coisa. Eu estou fazendo horas extras a mais, que eu estou, né, passando do limite, mas eu estou ganhando um extra no meu salário e estou feliz por isso, né? Porque aumentei minha renda. Só que você não entende que o corpo tem que descansar, a mente tem que descansar, e chega um momento que você não tem mais a resposta e os reflexos adequados para exercer aquela atividade com segurança. E o acidente vai acontecer. Né? Então, nós temos essas situações. E até essa história da pandemia, né, a gente estava conversando um pouquinho aqui anteriormente, a questão do home office, né, até a gente colocar isso em pauta, que exatamente quando houve esse afastamento, que os trabalhadores tiveram que ficar em casa, e as empresas se adequaram, então, de como conectar o seu computador, deixar ligado na empresa para você ter o acesso remoto em casa, estar no home office. E quantas empresas eu ouvi da administração da empresa, o trabalhador está feliz porque ele está em casa trabalhando. E daí eu falei, não, pera lá, olha a questão que eu tenho um trabalhador que está sozinho em casa, não tem com quem socializar, ou ele tem que desenvolver um trabalho que exige uma concentração. E tem as crianças estão em casa, a família, a televisão, o cachorro latindo, e ele não consegue desenvolver essa sua atividade no tempo normal, acaba tendo uma jornada mais estendida, né? Então, grandes desafios nós tivemos, né? E essa questão emocional que a gente conversou foi uma das questões que
quase nenhuma empresa eu ouvi, no mínimo, a preocupação de discutir um pouco ou trazer, né, o assunto para discussão. Como o trabalhador está desenvolvendo sua atividade em casa, né? Então, a gente tem uma estimativa, né, doutor Peneton, que 1/3 da nossa vida a gente passa no trabalho, né? E esse tempo que a gente passa no trabalho, todos nós desenvolvemos um círculo social no nosso trabalho. Você tem os seus amigos, a hora do cafezinho, que você troca uma conversa, conta uma piada, ouve uma história. Isso é importante para o ser humano socializar, né? E daí, ficando isolado em casa, fazendo o mesmo trabalho, mesmo que a empresa se preocupou, e foram poucas, se preocupou de, olha, você precisa de uma cadeira adequada para você trabalhar, que uma vez que você está em casa, a casa é lugar para você relaxar, ter lazer, você não vai montar um escritório na sua casa, né? Nem nos projetos, né, da engenharia civil, os projetos de apartamentos residenciais não prevêem que você tenha um escritório, né, para exercer seu ofício. Então, a gente voltou meio na idade medieval, né, quando era artesanal e você tinha a sua oficina dentro da sua casa, né? Então, eu lembro até lá do Bernardo Ramazzini, quando começou a ir lá conhecer como é que era o ofício de cada um. Mas é exatamente essa questão emocional, como é que ela foi tratada, né? E a gente, acredito até que com a sua experiência, né, você pode até trazer um pouquinho para a gente quais foram as consequências, né, psíquicas, né, dos trabalhadores que ficaram em home office. Olha, desde o início da pandemia, eu fiz uma imagem, desde o início da pandemia, com quarentena, com home office. Eu fiz uma imagem, uma alegoria, uma imagem, né, de que estávamos todos numa grande barcaça, daquelas do Mississippi, de madeira, e ela explodiu. Então, voou corpo para todo quanto é lado, né? Muitos sobreviveram que estavam na água. E tinham que pegar, exatamente igual a cena do Titanic lá, tinham que pegar as madeiras que estavam ali. Não deu tempo de baixar a escalé, explodiu. E no Titanic ainda deu tempo de baixar um monte de barquinho. Mas se uma barcaça do Mississippi explode a caldeira, é madeira para tudo quanto é lado e o barco afunda. E quem está na água tem que improvisar uma canoa, uma jangada, essa coisa toda. E imaginando que o tempo passe rapidamente, assim, e que o socorro chegue, outros barcos vão lá acolher e comecem a tirar as pessoas das casquinhas, né, das tábuas. Então, a imagem que me veio é a seguinte: não há elegância alguma em um naufrágio e não há elegância alguma em um resgate de um naufrágio. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que houve a implantação do home office, foi exatamente isso de fica na tua canoa, fica em cima da tua tábua, que é o que temos para hoje, sobreviva, flutue e mande notícias. Mande relatórios para a gente continuar trabalhando e se adapte, meu caro, se adapte, porque não havia a menor chance de haver um projeto de ergonomia psicológica, mental, não havia. Ou eu subia num pedaço de madeira, ou a correnteza me levava, e o jacaré me comia, sei lá o quê. Então não há elegância, não há assim, algo de melhor estruturação quando uma pessoa se salva de um naufrágio. E quando ela é resgatada de um naufrágio, ela está barbuda, cabeluda, queimada de sol e a camisa em farrapos. Não tem como, em um mau hálito terrível, desidratada. Não tem como ter elegância numa hora dessa. Então, nós estamos agora na fase do resgate do naufrágio, que é fazer a volta do presencial, fazer híbrido, essa coisa toda. Eu acho que tanto no início do home office, quanto agora nessa fase, as coisas não estão sendo feitas de uma forma que leve em conta a individualidade. Preste atenção nas palavras agora. Individualismo é uma coisa, individualidade é outra coisa. As palavras têm uma raiz, mas têm outro significado. Então, assim, o individualismo é o egoísmo, pensar só em mim e tal. A individualidade é a minha característica, é a minha história, as minhas necessidades pessoais,
e eu não preciso ser ter o individualismo, porque eu tenho a minha individualidade. Eu posso ter a minha individualidade, ser uma pessoa absolutamente franqueada. Social. Muito bom. Então, assim, quando houve o início do home office, da quarentena forçada, nossa mãe do céu, eu ouvia muitas histórias mesmo, porque as pessoas estavam confusas, inseguras, de novo, a insegurança era sistêmica, as mortes eram reais e estavam em volta. Todo paciente que eu atendia tinha ou um parente ou um conhecido que já tinha sido, né, levado pela Covid. Foi trágico. Então, assim, muita insegurança. O que restou? O que resultou? Resultou pânico, depressão e ansiedade. Aí veio a epidemia, veio essa ressaca disso aí. E até hoje nós estamos vivendo isso, até hoje. Na medida em que o Covid em si deixou de ser tão letal e nós possamos tirar máscara, podemos frequentar locais sem máscara, só alguns com máscara e tal, houve um relaxamento, uma volta ao presencial em parte e tal, mas a rebarba daquilo tudo que aconteceu, como se fosse um estresse pós-traumático, que, classicamente falando, o estresse pós-traumático ele pode começar 6 meses depois do assalto. Olha que coisa interessante. Até 6 meses. Mais que isso, aí já é outra coisa. Mas a pessoa pode guardar um medo, guardar ali uma angústia, e aí começa a ter sintoma meses depois do trauma. Eu ouvi de uns colegas da área da saúde o Covid longo, que seria exatamente isso, né? As consequências que vêm depois. Dá para dar esse nome, né? Então, hoje, o quadro que está pintando com muita frequência é fobia. As pessoas agora estão com medo de sair de casa, mesmo que o ambiente já esteja muito mais favorecido, a não ser contaminado imediatamente, e as pessoas estão com medo, resistindo à volta ao presencial, mas um exército de pessoas resistindo à volta ao presencial, alegando o medo que ainda não acabou. Em parte é verdade, mas em parte é sequela emocional de tudo que se passou. É como se fosse resgatando um náufrago. E quais são os medos que ele trouxe do período que ele ficou 5, 6 dias lá, perdido no mar, a ponto de ficar desidratado, com pele, com queimadura de sol, tudo. Quais são os medos que ele traz quando ele sobe a bordo de um navio grandão? Ele vai estar abalado, ele vai estar em estado de choque. Então nós estamos vendo isso, de certa forma, numa dimensão mais suave que seja. E o home office, ele não foi planejado, né? Ele não foi. Exato. Agora, com essa pressão de uma volta de uma parte presencial, uma parte em casa, chamado híbrido, que é uma chance enorme, maravilhosa, da organização do trabalho, juntando medicina do trabalho, juntando segurança do trabalho, fazer um projeto de trabalho híbrido, um projeto. Porque quando você fala assim, a pessoa... Eu escutei isso hoje ainda. A pessoa, se ela ficar 3 dias em casa e for 2 dias no trabalho, ela vai socializar, vai. Mas não vai ser 2/5. 2/5. Se ela for 2 dias só, os outros 3 ela está com um cachorro buzinando, a criança chorando, entendeu? Televisão ligada, sem ambientação. Então, assim, se é para ter a fórmula híbrida, assim como existe a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tinha que ter uma comissão interna de organização do trabalho híbrido, para ver cada situação, como que vai arrumar. Porque as pessoas ainda estão um pouco acomodadas, aqui em São Paulo, em função de não pegar trânsito. Mas isso aí é um valor importante, mas ele não pode ser tornado vital. Porque, assim, a falta da socialização que existia antes, a falta disso, ela vai se manifestar. Ela vai se manifestar. As pessoas ficam isoladas. Estar em casa não é igual estar naquela camaradagem neutra e folgada e divertida. É claro que tem ambiente de trabalho que eu não quero nem entrar. A pessoa trabalha lá com música. Mas não é a regra. As pessoas, de alguma forma, fazem
e uma mise-en-scène de bem educadas e conversam, e almoçam juntas, e fazem fofocas. Isso aí faz parte da nossa dieta. Passar 2/5 dela em nome do quê? Não é mais da Covid, não. Da economia de escritório, economia de combustível, economia de poluição. Ok, vamos fazer um balanço aí, um projeto, porque isso não está pronto. Isso não está... É como se eu resgatasse o náufrago e eu só reconhecesse nele barbudo, cabeludo, descabelado, camisa rasgada, queimadura de sol e desidratado. Mas que mais que ele tem? Que mais que aconteceu com ele? Então, assim, é necessário agora repensar o híbrido. Não dá para simplesmente administrar na caneta. Não vai dar certo de novo. E, aliás, uma coisa que você colocou aqui muito importante, né? A gente viu que um agravamento de toda essa situação era aquela confusão de informações na mídia. E Sim. Na empresa, a gente sempre fala a importância da comunicação clara sobre as questões de segurança do trabalho. Se o trabalhador não tem certeza se aquela substância que ele está manipulando, ela é tóxica ou não, se ela é tóxica por ser inalada, ingerida, contato com a pele, né, para entender como que o equipamento de proteção está atuando para dar essa proteção. Se ele não tiver a informação correta, ele também não vai conseguir se proteger, ele vai fazer besteira, ou ele vai ficar inseguro, né? De 2018 para 2019, foi a última turma que tivemos da pós-graduação que fez um trabalho de conclusão de curso, porque hoje não é mais necessário, e foi feito um trabalho com os profissionais da saúde, né, de um grande hospital aqui de São Paulo, né, o Albert Einstein, mostrando exatamente essa questão da insegurança. Então, os profissionais da saúde, como já eram demandados, né, porque você comete um erro, é visível, você ministrar uma medicação errada, numa dose errada, né, o risco que isso causa no paciente, então, aquela cobrança, aquela responsabilidade intensa, isso já era um problema antes da pandemia. E com a pandemia, os profissionais da saúde foram extremamente demandados. Ninguém perguntou, né, se precisava de alguma coisa. Você vai ter que estar presente. Então, a gente viu isso em várias situações, né? E a questão emocional, na área da segurança, a gente viu a evolução histórica. Inicialmente, o trabalhador era visto como braços e pernas, apenas força física. Sim. Depois de um tempo, começou até a cabeça, aquele raciocínio, ele pode tomar decisões no processo, mas hoje a gente sabe que tem sentimentos, né? E esse lado dos sentimentos, que é o lado humano, é o lado que a gente ainda não sabe como lidar, não sabe como gerenciar, e até aproveitando isso, hoje nós temos o PGR, que foi implantado, né, no início do ano, vai passar a ser fiscalizado no início de 2023, muitas empresas ainda não correram atrás, né, tiveram tempo já que foi sendo postergado a sua elaboração, e ele traz a importância, junto com a ergonomia, do controle psicossocial, que você tem que fazer uma análise, né? Então, como você colocou, o meu trabalhador é escritório, não tem risco aqui, mas ele tem uma insegurança quando ele se desloca para cá, que a gente pode ter uma situação de assalto que ele vê frequentemente num determinado cruzamento, e ele vai, né, a gente fica com isso que convive em grandes cidades. Um dia será eu, né? Uma hora vai ser minha vez, né? Eu gostaria que fosse assim na Mega Sena, que uma hora eu fosse ganhar, né? Mas não, é mais provável que uma hora seja eu sendo assaltado, né? Então, essa questão é desafiadora. A pessoa chega tensa, isso desgasta, esse estresse constante, o estresse, né? O doutor sabe melhor do que ninguém, né? É uma ferramenta de defesa do nosso organismo. Ele prepara a gente para uma situação, que é ótimo, para uma situação de defesa, para você lutar, para você correr, mas viver em estresse constante, o corpo não aguenta, né? E as consequências chegam, né? E daí essa questão, até eu não sei como que você tem enxergado essa busca das empresas pelas informações necessárias para colocar no seu programa de gestão de riscos, para abastecer o sistema. Então, quer ver? Eu vou fazer um comentário aí que está com riscos de ser injusto. Mas é um risco de qualquer fala, né?
um soldado, ele entra para o exército como recruta e faz carreira. E vai fazendo lá a carreira, vai subindo nas gradações lá, tal, nos títulos, e chega a general. Vamos pegar uma situação não dessas guerras de hoje, que é só por teleguiado, né? Vamos pegar uma guerra de um século atrás, que as pessoas iam em campos de batalha, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, olhava para o inimigo, né? A espingarda dele, lá, como é que chama aquilo lá, tinha uma lâmina para enfiar no inimigo. A baioneta. Isso. Mas, enfim. Então, um soldado que passou pela Primeira Guerra Mundial, quando ele chega na Segunda Guerra Mundial, e continuando uma carreira militar, ele já está numa graduação bem melhor, né? Capitão, sei lá, coronel, eu não sei essas titulações. Mas, de qualquer forma, ele estava lá, recrutão, lá embaixo. Na Segunda Guerra Mundial, ele já está ali, né? E aí ele chega a general. Então, este soldado esteve em guerra. Esse general sabe o que é um soldado entrar no campo de batalha, com todo o medo que ele sentiu de entrar no campo de batalha, por mais bravura que possa ter, tem mevura também, meu Deus do céu. Medo de morrer, medo de levar um tiro, etc. e tal. E ele sabe disso. E ainda assim, enquanto general, ele está ali na mesa de operações dele, com os mapas, os outros auxiliares assim, com uma reguinha falando, agora a infantaria avança por aqui, agora esse batalhão recua, objetalmente. Ele está tratando de milhares de pessoas de uma forma como se fossem bonecos. Só que ele já foi soldado. Então, minimamente, esse general, da minha imaginação de exemplo, ele sabe que ele está mandando pessoas para a morte quando ele faz uma emboscada para atrair o inimigo para o outro vir por trás. Isso é manobra, né, de batalha. Isso. Ele sabe que ele vai sacrificar 1000 soldados para ganhar a batalha, a guerra, etc. Porque ele já foi um elemento da massa de manobra também. Então ele tem ali uma intimidade. Agora corta e vamos para onde eu quero chegar. Pega um diretor de empresa, CEO, vice-presidente, presidente. Será que essa pessoa foi chão de fábrica um dia? Quantos que estão no top de grandes empresas começaram como office boy? Porque quem começa como office boy e chega lá em cima, vira filme, entendeu? Vira tema de filme, o grande vencedor, não sei o que e tal. A maioria, não. A maioria entrou já lá em cima. Fez uma ótima faculdade, entendeu? Fez estágios e já entrou como vice-diretor. Entrou como ficou gerente, diretor, bimba. Dificilmente um diretor vê sangue. Dificilmente um diretor tem a dor do peão. O general tem, embora esteja bem distante. Então, assim, esses programas de gerenciamento de riscos e o repensar de como implantar melhor a segurança do trabalho, essa mudança de cultura, ela precisa ter mais sensibilidade ao outro. Porque as pessoas pensam de modo administrativo apenas. E não está resolvendo. O Brasil continua quase vice-campeão a de trabalho. E tem administração. Um monte de administrador, entendeu? Um monte de pensamentos administrativos, mas sem alma. Sem que se coloque ali o elemento do sentimento humano, da pessoalidade, da individualidade, entendeu? Então, isso não é levado em conta, porque as pessoas pensam em massa, em números grandes. É que nem o general ali, avança esse batalhão aqui, esse aqui recua, não sei o quê. Então, eu vejo até o lado acadêmico, né? É formado para isso. Né? O administrador é formado para ver o cifrão, lucro. Né? É cifrão, lucro e a pessoa é um objeto. Então, essa é a questão. Exatamente. Não existe essa preocupação, e aí cai, vai derrapando e cai no individualismo, que eu já estou meio cansado de ficar falando isso aí. Mas porque é a atmosfera que a gente respira. Não dá para não reclamar do ar poluído, não é?
Então, a mesma coisa, não dá para não reclamar desse individualismo que está tomando conta da gente. Então, essa visão administrativa que leva em conta que o outro é massa de manobra, nunca deu certo do ponto de vista de uma satisfação, do ponto de vista de uma prevenção efetiva, entendeu? Você pode até lucrar barbaridade, mas o preço lá no outro lado é altíssimo. E eu acho que no balanço geral está no prejuízo. Exatamente. Eu vejo que eu tento formar profissionais que entendam a importância deles esclarecerem em reuniões de diretoria a questão do fator humano. Então, eu falo, olha, é uma das suas responsabilidades como prevencionistas, quando você estiver na reunião de diretoria, discutindo um projeto, os investimentos, os riscos, mostrar o fator humano, né? Eu já passei por situações que realmente, né, eu estava como consultor e a gente sabe que quem dirige uma empresa são pessoas, ou um presidente, um diretor, por isso que é pessoa jurídica, né, porque ele tem uma personalidade. E simplesmente ele buscou no seu diretor jurídico falar quanto custa a indenização dessas vidas se ocorrer um acidente que o engenheiro está me relatando. Ah, vai custar tanto. Ah, ok, vamos arriscar assim, no lugar de fazer todas as melhorias que foram solicitadas. Exatamente. E daí, o comentário que eu fiz na reunião, se o seu filho estivesse presente nessa equipe de trabalho, você também arriscaria? Né? Você iria arriscar? Ele falou, meu filho não está. Né? É isso, né? A gente vê que alguns têm essa postura individualista, como foi colocado. Estou vendo o meu lado. Eu vou mostrar para os meus investidores que eu economizei, eu vou mostrar, né, que eu tive um bom desempenho, tive um bom lucro, e não se preocupa com esse fator humano. Na hora que acontece uma desgraça, não entende a proporção que isso causa, né? Além da perda da vida, que é irreparável, né, daquele trabalhador, a consequência na família, na sociedade, nos colegas de trabalho em volta, que se sentem apenas um número, como você falou, apenas um peão de batalha, né? Então, uma empresa não pode esperar que o trabalhador vista a camisa da empresa se ele não sente que a empresa dá valor a ele, né? E eu sempre levo, olha, a empresa que entende que o maior tesouro que ela tem são os seus empregados, ela vai ter um diferencial, sem dúvida nenhuma, no mercado. Porque desde o porteiro que vai receber o seu cliente na hora que entra, isso já faz parte da imagem da sua empresa. Sim. Então, todos devem ser bem tratados, todos estamos no mesmo barco, todos devem entender a sua importância no conjunto, né? Ninguém é melhor do que ninguém e, infelizmente, todos são substituíveis. Ou seja, você não está produzindo direito, você não está adequado à equipe, você não está com a postura adequada, troque. Se você tem uma peça ruim no meio, aquela história do fruto contaminado, né? Vai contaminar o resto do cesto. A gente tem que administrar isso na empresa. O funcionário que tem uma postura negativa, que não segue o procedimento correto, que busca tirar vantagem em toda oportunidade, tira ele da empresa, que ele vai contaminar os demais colegas e a empresa vai ficar com o ambiente ruim, né? Mas é o nosso desafio. Né? Rapaz, Calazans, que papo bom que nós estamos chegando, hein, cara? Tá muito bom, o tempo tá passando. Você quer fazer... nem vê o tempo passar. Vamos ver. Você quer fazer alguma complementação, Calazans? Alguma coisa que você queira ainda fazer uma exposição? Hoje, uma coisa assim que me marcou muito foi na minha aula magistral na engenharia de segurança, que foi um médico do trabalho, o doutor Paulinho, que deu essa aula, e uma pessoa assim com valor humano muito grande. E ele colocou uma frase, né, que isso me marcou muito. Né? Eu sou professor, já era professor na época, né? Fiz magistério, comecei dando aula para criancinha, depois colégio, graduação, pós-graduação, então dar aula é uma coisa que sempre me agradou, eu segui o exemplo da minha mãe. Mas ele colocou uma frase, de nada adianta a gente ser um poço do conhecimento, devemos ser
é uma cachoeira da sabedoria. Ou seja, o nosso conhecimento deve passar para frente. Se você guarda tudo para você, quando você morrer, tudo isso não fez sentido algum, né? Quando mais a gente multiplica, mais sentido faz todo esforço que você teve para aprender. E por isso que eu quero te parabenizar pelo seu empenho, pelo seu trabalho aqui com esse canal, né? Eu acho isso fundamental, né? Permitir ter visões de vários profissionais em vários temas distintos, né? Trazendo conhecimento. E aí aquela questão, hoje ninguém tem a desculpa de falar, puxa, mas eu não sabia disso, porque a gente tem as informações disponíveis, né? É só a gente procurar que a gente haja boas fontes. E você está de parabéns, eu agradeço muito pelo convite. Obrigado. Calazans, muito obrigado. Pessoal, nós vamos chegar agora ao fim de mais esse videocast, espero que tenham gostado, ajudem a divulgar. E muito obrigado mais uma vez, Calazans. E boa noite a todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Por vezes, enxergamos, mas não vemos. Escutamos, mas não ouvimos. E repetindo, e repetindo, e repetindo. Não pensamos, só agimos e deixamos de sentir. Mentalcast. Pense nisso.